Existe um segredo que poucos ousaram revelar. Se nós temos problemas com o apartheid, por que foi-se optar pela linha que passava diretamente da África do Sul? Um plano maligno que levou à morte de Samora Machel. Base Charlie 9, Charlie Alpha Curla, Rádio Farol. Previsão de chegada em Maputo às 19h25. Pronto para aterrissar. Os moçambicanos choraram a morte de seu presidente Samora Machel, mas nunca souberam o que realmente causou a sua morte. Oleg, por que estamos manobrando? O farol que está nos guiando. Estranho, por que ele não nos faz voar em linha reta? O sistema de orientação não está funcionando, as luzes estão apagadas, não consigo ver a pista. Será que eles estão sem energia? Só Deus sabe disso. Altitude baixa. Sumou a aeronave! Altitude baixa. Mas hoje você vai saber tudo o que aconteceu com o nosso presidente. O preço da verdade é muito alto, mas sempre existirá alguém louco o suficiente para pagar. Seja o que Deus quiser, porque hoje esse louco sou eu. Outubro de 1986. Samora Moisés Machel, o primeiro presidente de Moçambique independente, morre num acidente de avião na encosta da colina de Nguzim, no nordeste da África do Sul. A morte misteriosa do presidente Samora Machel deixou muitas dúvidas entre os moçambicanos, causando insatisfação e repugnância pelas supostas causas do acidente propostas. Mas e então, quais foram as reais causas do acidente e por que eles não querem que você saiba disso? Bom, a morte de Samora Machel naquele acidente de avião é envolto em controvérsias e especulações até hoje. As you heard today, this week marking 30 years since Samora Machel was killed in a plane crash. Now, embora as investigações oficiais tenham concluído que o acidente foi resultado de erros humanos e técnicos, muitas teorias sugerem que o evento foi, na verdade, um assassinato planejado. Fernando Mazanga, porta-voz da RENAMO, atualmente presidente da CNE, diz em seu discurso: "Não nos embalemos com aqueles que matam e rezam, empunham a pistola numa mão e noutra distribuem camisetas e capulanas. O sangue de Samora deve ser vingado, afastando do poder aqueles que não querem divulgar o relatório real do inquérito sobre a sua morte. Toda a gente sabe quem fez e quem ainda faz matanças. Toda a gente sabe quem fez e quem faz atrasar o país, eliminando cérebros que pontificam no país." Samora Machel. Durante seu mandato presidencial, o mundo estava dividido. A Guerra Fria estava a acontecer, com os principais polos opostos: a América capitalista de um lado e a comunista União Soviética do outro, recrutando aliados ao redor do mundo, às vezes à força. Machel era socialista, mas não porque os soviéticos o convenceram a ser. Ele era socialista de fato, e até introduzia a doutrina marxista-leninista dos soviéticos, o que o tornava um parceiro valioso, embora incontrolável para eles. Para os Estados Unidos, Machel representava uma ameaça aos interesses americanos na África, especialmente para os governos de minoria branca que governavam a Rodésia e o regime do apartheid da África do Sul. Samora Machel representava a personificação de tudo o que eles odiavam e tentavam suprimir.
Um homem negro, poderoso e incorruptível, comprometido em construir uma sociedade socialista não racialista. A luta de Samora Machel não se limitava às fronteiras de Moçambique, e assim ele se opunha ao governo de Ian Smith na Rodésia, atual Zimbábue, com sanções económicas apoiadas pelas Nações Unidas. Ele fechou as fronteiras para Moçambique e assim para o porto economicamente crucial. Ele também apoiou os combates pela liberdade ao redor de Roberto Mugabe, treinando-os em Moçambique para a luta armada. Com o apoio de Machel, a luta pela independência no Zimbábue foi vencida. Machel também apoiou o Congresso Nacional Africano na África do Sul em sua luta contra o regime do apartheid. Como pode imaginar, Samora não fez apenas amigos com isso. O regime do apartheid logo contra-atacou, criando um exército rebelde de Zimbábue chamado Renamo para destabilizar Moçambique e levá-lo a uma guerra civil. As forças de Renamo, apoiadas pela Rodésia e pela África do Sul, mataram civis, destruíram escolas e hospitais, sabotaram e explodiram trilhos, comboio e barragens. Todas as coisas que Machel e a antiga Frelimo fizeram pelo povo foram covardemente destruídas. Mas Machel não se deixou derrotar. Ele declarou em Maputo: eles querem vir aqui e cometer assassinatos. Então nós dizemos: deixe-os vir. Deixe todos os racistas virem. Deixe a África do Sul vir. Mas que fique bem claro que a guerra terminará em Pretória. Mas Machel logo não teve escolha senão assinar um pacto de não agressão, o chamado Acordo de Combate, com o presidente da África do Sul, Peter Willem Botha. O acordo era simples. A África do Sul interromperia seu apoio a Renamo em troca de Moçambique parar de fornecer apoio ao movimento anti-apartheid da África do Sul. Machel cumpriu sua parte do acordo, mas a África do Sul não. Na verdade, mesmo após a assinatura, a África do Sul garantiu que equipamentos militares pesados fossem entregues a Renamo em sua nova base no Malau. Isso foi possível porque o Malau era governado pelo ditador e colaborador Hastings Banda. Banda era um dos poucos líderes africanos que apoiavam o regime do apartheid da África do Sul, razão pela qual muitos o consideravam um traidor. Samora ameaçou Banda de que se ele continuasse a apoiar a Renamo e a guerra contra Moçambique, Moçambique fecharia sua fronteira com o Malau, o que resultaria em um isolamento terrestre do Malau, significando nenhum acesso ao Oceano Índico. Uma ameaça que teve um impacto terrível. Em 19 de outubro de 1986, Machel se encontrou na Zâmbia com os outros estados fronteiriços. Esses eram estados que clamavam pelo fim do regime do apartheid na África do Sul. O objetivo era pressionar Banda e o ditador zairense Mobutu para que não continuasse a apoiar as tentativas da África do Sul de desestabilizar Moçambique. Este pode ter sido o momento em que a África do Sul decidiu se livrar de Samora Machel de uma vez por todas. Naquele mesmo dia, Samora Machel embarcou em seu avião, um Tupolev soviético 134, para retornar a Maputo, mas ele nunca chegou lá. O avião caiu na África do Sul, matando 34 dos 44 ocupantes, incluindo Samora Machel. O governo sul-africano iniciou a investigação do acidente, atribuindo às condições climáticas, a idade do avião soviético, entre outras especulações. Na verdade, a investigação foi liderada por um certo juiz Cecil Margo, que concluiu erro do piloto. Ele ignorou a teoria de que o avião foi desviado do curso por um sinal de interferência. Mas espera um momento. Quem é Cecil Margo? Bom, em 1961, e o avião de Dag Hammarskjöld, o secretário-geral das Nações Unidas, cai misteriosamente. Erro de piloto. Coisas assim simplesmente acontecem. É a mesma conclusão que Cecil Margo teve. Está claro que a África do Sul está envolvida no assassinato. Então é isso? O presidente Samora Machel foi morto pelos sul-africanos e ponto? Espera aí, não tão rápido, Padawan. Você deve estar a pensar, e se o regime do apartheid da África do Sul, junto de Malau, eliminou Samora Machel, então nenhum agente moçambicano esteve envolvido no assassinato do seu próprio líder.
Certo? Errado. Daqui para frente, fique atento, porque muitas das informações não podem ser faladas abertamente. Isso não seria uma atitude inteligente. Por isso, a partir desse ponto, vou codificar algumas coisas e deixar nas entrelinhas. Não se distraia. Preste muita atenção nos detalhes. Humberto Fusaroli Casadei. Casadei tinha apenas 16 anos quando foi obrigado a assistir seu pai e 2 tios serem publicamente executados pelos fascistas do Franco Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial no norte da Itália. Isso o marcou para toda a vida e ele jurou então lutar contra a opressão em todos os cantos do globo. Foi isso que o levou a Samora Machel, com quem lutou contra os colonialistas portugueses. Após a independência, ele se tornou um dos tenentes mais confiáveis de Samora, operando no perigoso mundo da contra-espionagem. Casadei era um agente duplo, fingindo trabalhar para a inteligência militar sul-africana, enquanto passava secretamente informações cruciais diretamente para Machel. Durante uma reunião de rotina com uma colega agente de inteligência militar sul-africana, ela revelou o plano maligno dos agentes moçambicanos para matar o seu líder. Agora que ele sabia as identidades dos oficiais moçambicanos planejando trair seu líder, Casadei foi direto a Machel e implorou para que o deixasse matar os 2 generais. Mas Machel não deixou Casadei matar os 2 oficiais traidores, e assim ele deu tempo a eles para matá-lo. E este foi o grande problema. Arrasado pela perda de um dos seus amigos mais queridos, Casadei dedicou-se a investigar a causa do acidente. Em 1994, ele havia coletado informações suficientes para tornar pública a sua história, falando em entrevistas de rádio moçambicanas e artigos de jornais. Ele vinculou altos funcionários do governo moçambicano e sul-africano à conspiração para matar Machel e forneceu informações técnicas críticas, mas ele pagou um preço muito caro por isso. Assassinos o atacaram por 2 ocasiões. Na primeira vez, convencidos de que o haviam matado, enquanto ele estava no volante de seu Land Rover, eles zombaram dele, dizendo que as balas eram uma mensagem dos generais moçambicanos que ele havia nomeado como cúmplices no assassinato do presidente. Mas ele sobreviveu, dirigindo-se gravemente ferido ao hospital. Vários meses depois, outro round de balas foi disparado contra o corpo de Casadei e novamente, milagrosamente, ele sobreviveu. Mas agora as coisas se tornaram muito perigosas e desta vez ele foi forçado a fugir de Moçambique e voltar à cidade de seu nascimento, no norte da Itália. Desde julho de 1998, é publicado um artigo intitulado Samora Machel assinou sua própria sentença de morte. O relatório expõe uma teia de circunstâncias incrivelmente suspeitas que cercam o trágico acidente de Samora Machel, sugerindo que os agentes sul-africanos estavam estranhamente presentes em todos os pontos cruciais, desde a remoção misteriosa de documentos até testemunhas relatando a presença de tropas especiais no local. É como se a África do Sul tivesse uma habilidade notável para estar exatamente onde não devia estar no momento errado. Mas o que é ainda mais perturbador é a traição e conivência dos próprios agentes moçambicanos, incluindo um funcionário do aeroporto de Maputo, que teria sido subornado com uma quantia exorbitante de dinheiro, nada menos que uma quantia de 1,5 milhão de rand, para desligar deliberadamente o sistema de radar e farol do aeroporto, abrindo espaço para a instalação de um farol falso que teria desviado o avião de Machel de sua rota, contribuindo diretamente para a tragédia que ceifou a sua vida. Imagine a cena.
Um indivíduo cedendo à ganância, vendendo a segurança e a integridade de seu próprio país por um punhado de notas. Era repugnante saber que havia indivíduos dentro do nosso próprio país prontos para se curvar aos interesses inescrupulosos da África do Sul, colocando em risco a vida de seu próprio líder e outros inocentes a bordo da aeronave. Mas por quê? Por que esses agentes moçambicanos fariam parte de um plano tão inescrupuloso para assassinar seu próprio líder? Poder. Essa é a resposta de todos os porquês que pairaram na sua mente durante esse vídeo. E a essa altura, não preciso mencionar os nomes, pois você já sabe. Eu sou Nexus e essa é a minha contribuição. Se gostou do conteúdo, deixa um like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esses. Até a próxima.